Ninguém queria aquele brejo, até que ela apareceu. Mas foi só depois do terceiro choro vindo do pântano que algo a fez caminhar na neblina, com a lamparina trêmula na mão. E o que viu ali congelou seu corpo e queimou as memórias que ela jurava ter enterrado. Ninguém queria viver naquele pedaço de terra. Nem os mais desesperados, nem os mais pobres. O brejo era úmido, denso e parecia respirar, uma respiração lenta, pesada, como a de um moribundo que recusa a entregar o último sopro. As pessoas da vila contavam histórias sobre o lugar. Diziam que homens haviam desaparecido ali, engolidos pela lama durante a noite. Diziam que crianças ouviam vozes chamando seus nomes, vozes doces e enganosas que as conduziam para dentro da névoa. Diziam que o próprio diabo havia feito sua morada ali, e que a água parada era o espelho através do qual ele observava o mundo dos vivos. Dizia-se que ali nada vingava, nem planta, nem animal, nem alma. As sementes apodreciam antes de germinar. Os pássaros evitavam sobrevoar a área, como se sentissem uma repulsão instintiva. Até os insetos tão abundantes em qualquer região úmida eram escassos ali, apenas mosquitos grandes e lentos que picavam com uma ferocidade desproporcional ao seu tamanho. Mas naquela manhã de névoa espessa, quando o sol tentava romper o véu cinzento sem sucesso, uma mulher chegou. Ela caminhava devagar, não por hesitação, mas por cansaço. Seus pés descalços afundavam na lama a cada passo, produzindo um som de sucção que ecoava pelo silêncio. Nas costas, carregava uma trouxa de roupas amarrada com barbante. Ao lado, duas crianças. Um menino de talvez 7 anos e uma menina ainda menor, com olhos grandes demais para o rosto magro. A mulher parou diante da cabana abandonada. A estrutura inclinava-se perigosamente para a esquerda, como se o brejo já estivesse puxando-a para baixo, reclamando-a de volta. As tábuas de madeira eram negras de umidade, cobertas por manchas verdes de mofo e líquen. A porta pendia de uma única dobradiça, rangendo suavemente com a brisa que vinha da água. Ela empurrou a porta. O som foi de ossos quebrando. Ninguém a viu chegar e poucos acreditariam que tivesse coragem de ficar. Mas ela não tinha escolha. E a verdade é que a coragem, muitas vezes, é apenas outro nome para o desespero sem alternativas. Seu nome era Helena. 32 anos, embora parecesse ter 40. A vida tem esse poder de envelhecer pessoas, não nos anos, mas na alma, nas linhas ao redor dos olhos, na curvatura dos ombros. Ela não escolheu o brejo, foi o brejo que sobrou. 3 semanas antes, ela trabalhava na fazenda dos Cardoso, uma propriedade extensa nos arredores da vila de Santa Cruz das Águas Mortas. Não era um trabalho digno. Lavar roupas, esfregar chãos, servir comida aos trabalhadores do campo. Mas era trabalho. E trabalho, mesmo humilhante, era sobrevivência. Até que o filho do patrão começou a olhar para ela de um jeito diferente. Primeiro foram os comentários, depois as mãos, que se demoravam demais ao passar um prato, ao buscar uma toalha. Helena tentou ignorar, tentou se tornar invisível, uma sombra que cumpria suas tarefas sem levantar os olhos. Mas invisibilidade não é proteção quando o predador já escolheu sua presa. Quando ela recusou seus avanços, o filho mentiu para a mãe. Disse que Helena havia tentado seduzi-lo, que tentara roubar joias da família. A senhora Cardoso, com aquela fúria peculiar das mulheres que preferem culpar outras mulheres a enfrentar a verdade sobre seus homens, expulsou Helena na mesma noite, sem pagar o que devia, sem carta de referência, sem nada além de insultos e ameaças. Helena pegou seus filhos, Pedro e Ana, nascidos de um homem que partira anos antes prometendo voltar e nunca voltou, e saiu da fazenda sob a chuva. Tentou encontrar abrigo na vila. Bateu em 5 portas. Todas se fecharam. Não tenho lugar para gente de má reputação, disse a primeira. Você trouxe isso para si mesma, disse a segunda. Mulher que se presta a essas coisas não merece caridade, disse a terceira.
As outras nem abriram a porta. Restava-lhe o silêncio e o peso da sobrevivência. E o brejo. A cabana, tomada por fungos, cheirava a ferrugem e promessas antigas. O teto tinha buracos por onde a luz do dia entrava em feixes pálidos, iluminando o pó que dançava no ar. O chão era de terra batida, úmido e macio, pontilhado por cogumelos brancos que cresciam nos cantos. Havia uma mesa quebrada, 2 cadeiras sem assento e, no fundo, algo que talvez já tivesse sido uma cama. Mas havia abrigo. E enquanto as crianças dormiam sobre panos úmidos, exaustas demais para reclamar, ela prometeu a si mesma que transformaria aquele pedaço de lama em lar, ou morreria tentando. A morte, aliás, parecia mais provável. Os primeiros dias foram de um trabalho brutal e silencioso. Helena acordava antes do amanhecer, quando o brejo ainda estava envolto em névoa tão espessa que mal se via um palmo diante do nariz. Começava retirando os fungos das paredes, raspando-os com uma faca velha que encontrara enterrada perto da cabana. O cheiro era horrível, doce e podre ao mesmo tempo, como carne em decomposição. Pedro, o menino, tentava ajudar. Com 7 anos, ele já entendia que a situação era grave, que não havia adultos para protegê-los além da mãe. Carregava baldes de água do brejo, água escura que precisava ser fervida 3 vezes antes de ser bebida. Ana, pequena demais para trabalhos pesados, ficava sentada num canto, abraçando uma boneca de pano cuja cabeça estava solta, pendurada apenas por alguns fios. O som do balde na água, o arrastar de tábuas, o canto tímido de Helena que se misturava ao coachar dos sapos. Ela cantava para espantar o medo, cantigas que sua avó lhe ensinara, melodias simples sobre plantações e colheitas, sobre santos e milagres pequenos. Sua voz não era bonita, mas era humana, e isso já era suficiente para manter as sombras à distância. Durante o dia, o brejo parecia quase tolerável. A luz do sol, mesmo filtrada pela névoa, dava uma falsa sensação de normalidade. Helena conseguiu consertar parte do teto usando folhas de palmeira e galhos. Não era perfeito, mas impedia que a chuva entrasse diretamente. Limpou o interior da cabana, jogou fora tudo que estava além de salvação e criou 3 pequenos espaços, um para dormir, um para cozinhar, um para simplesmente existir. Encontrou sementes em sua trouxa, feijão, abóbora, algumas ervas. Plantou-as perto da cabana, em pequenos montes de terra que ela mesma ergueu acima do nível da água. Regava todos os dias, falava com as plantas como se fossem crianças, incentivando-as a crescer. Vamos lá, vocês conseguem. Apenas um pouquinho mais. Cresçam para mim. Mas à noite, o brejo voltava a falar. Primeiro foi apenas um sussurro, um som tão baixo que Helena pensou ser o vento passando pelos juncos. Mas o vento não sussurrava palavras. E aquilo, ela tinha certeza, eram palavras. Não conseguia distingui-las, mas havia um ritmo, uma cadência de linguagem. Ela tentou ignorar. Puxou os filhos para mais perto, cobriu-os com o único cobertor que tinham e forçou os próprios olhos a se fecharem. Mas o sono não vinha fácil. O sussurro continuava, subindo e descendo como uma conversa distante, como se houvesse pessoas reunidas em algum lugar próximo, falando sobre coisas importantes que ela não podia ouvir. Na segunda noite, o sussurro se transformou em gemido. Um som baixo, gutural, que vinha de algum lugar indefinido. Talvez debaixo da cabana, talvez da água, talvez do próprio ar. Helena acendeu a lamparina de óleo que havia trazido, mas a luz apenas tornava as sombras mais densas, mais ameaçadoras. "Mãe", sussurrou Pedro, "você está ouvindo? É só o brejo, filho. Dorme." Não parece o brejo. Ele estava certo. Não parecia. Na terceira madrugada, o som mudou novamente. Agora era um choro, fino, intermitente, como o de um bebê perdido. Helena sentou-se na cama de palha, o coração batendo violentamente contra as costelas. Não era imaginação. Pedro estava acordado também, seus olhos brilhando na penumbra.
Até Ana, que costumava dormir profundamente, se mexeu, murmurando algo ininteligível. O choro vinha de fora, não de longe, de perto, muito perto. Helena levantou-se. Cada fibra do seu ser gritava para ficar onde estava, para cobrir os ouvidos e esperar o amanhecer. Mas havia algo naquele choro, algo que não era apenas medo, mas também curiosidade, uma compulsão quase magnética. "Fiquem aqui", ordenou aos filhos. "Não saiam por nada." "Mãe, não! Fiquem aqui." Com a lamparina nas mãos, Helena empurrou a porta e saiu para a noite. O frio a atingiu imediatamente, um frio úmido que penetrava os ossos. A névoa era tão espessa que a luz da lamparina mal conseguia perfurá-la, criando um pequeno círculo amarelado ao seu redor, enquanto o resto do mundo desaparecia em cinza. O choro continuava. Vinha da esquerda em direção ao coração do brejo. Ela caminhou. Seus pés afundavam na lama, cada passo um esforço. O som de sucção parecia obscenamente alto no silêncio. Entre juncos e raízes, ela avançava, seguindo aquele choro que ora se aproximava, ora se distanciava, como se estivesse brincando com ela. O ar era pesado, carregado de um cheiro de decomposição e água parada. Coisas roçavam suas pernas. Galhos, raízes, talvez algo mais. Ela não olhava para baixo, não queria saber. Até que o choro cessou. De repente, completamente. Helena parou, a respiração ofegante. A lamparina tremia em sua mão. Ao redor, apenas silêncio. Um silêncio tão completo que seus ouvidos zumbiam com a ausência de som. Foi então que percebeu. O chão sob seus pés soava diferente. Não era a sucção da lama. Era algo sólido, oco. Ajoelhou-se, colocou a lamparina ao lado e começou a tatear o chão. A lama se afastou sob seus dedos, revelando madeira. Não madeira natural, tábuas, colocadas ali por mãos humanas. No centro havia uma diferença na textura. Uma tampa, quadrada, de madeira mais escura, com uma argola de ferro enferrujada. O coração de Helena batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta. Tocou a argola. O metal estava gelado, coberto por uma camada de ferrugem que manchou seus dedos de marrom avermelhado. Puxou. A tampa não se moveu. Puxou mais forte. Seus dedos escorregaram. Ela limpou as mãos na saia e tentou novamente, desta vez usando ambas as mãos, colocando todo o peso do corpo na argola. A tampa cedeu com um rangido horrível, revelando um buraco negro como a boca de um poço. Um cheiro subiu de lá, não de podridão, mas de tempo, de anos e anos fechados, de ar que não circulava, de segredos guardados. Helena pegou a lamparina e se inclinou sobre a abertura. A luz mal alcançava o fundo, mas ela conseguia ver algo lá embaixo. Uma forma retangular, uma caixa, ou uma arca. O choro retornou. Mas agora vinha de dentro da cabana. Era Ana. Helena fechou a tampa apressadamente, cobriu-a com lama e correu de volta. Pedro estava à porta, segurando a irmã que chorava. "Ela acordou e você não estava aqui", disse o menino, acusação e medo misturados na voz. "Está tudo bem", mentiu Helena, pegando Ana no colo. "Está tudo bem agora." Mas não estava. Porque o barulho continuava ecoando em sua mente e ela sabia que voltaria. Tinha que voltar. Por 3 dias. Helena resistiu. Trabalhou com fúria redobrada, como se o esforço físico pudesse expulsar os pensamentos. Consertou mais partes da cabana, plantou mais sementes, levou Pedro para pescar nos pontos menos profundos do brejo. Eles pegaram alguns peixes pequenos, de carne escura e gosto estranho, mas era proteína, era comida. À noite o choro não retornava. Era como se, tendo sido encontrado, o brejo estivesse satisfeito, esperando. Mas Helena não conseguia dormir. Ficava deitada, olhando para o teto esburacado, pensando naquela arca. O que havia dentro? Por que estava escondida? E por quê? A pergunta que mais a atormentava, por que ela sentia essa compulsão de abri-la? Na 4ª noite, incapaz de resistir mais,
Esperou os filhos dormirem e saiu. Não levou a lamparina desta vez. A lua estava cheia o suficiente para iluminar seu caminho. Caminhou direto para o local, encontrou a tampa com facilidade. Era como se seu corpo lembrasse o caminho. E desta vez, preparada, conseguiu abri-la na primeira tentativa. Respirou fundo e desceu. O buraco não era profundo, talvez 1,5 metros. Suas mãos encontraram paredes de madeira reforçadas. Alguém havia construído aquilo com cuidado, com intenção. Não era um simples esconderijo, era uma câmara. A arca estava no centro, menor do que parecia de cima, do tamanho de uma caixa de ferramentas, feita de madeira escura, quase preta, com dobradiças de ferro e um fecho simples, sem cadeado. Helena abriu. O que viu a fez ofegar. Moedas, dezenas delas. Antigas, algumas tão corroídas que mal se via a gravura. Outras ainda brilhantes com o dourado acobreado do ouro velho. Não era uma fortuna incalculável, mas para alguém como Helena, era mais riqueza do que ela veria em uma vida inteira. Além das moedas, havia um medalhão, prata com uma corrente fina. O pingente tinha a gravura de uma pomba, mas a prata estava manchada, escurecida de um jeito estranho. Não era pátina natural, parecia queimadura. E havia um caderno, capa de couro escuro, amarrado com um cordão. Helena pegou-o com mãos trêmulas e subiu para fora do buraco, sentando-se na lama sob a luz da lua. Abriu o caderno. As páginas manchadas pelo tempo e umidade continham uma caligrafia apertada, angulosa. Não era fácil de ler, mas ela conseguia. Começou pela primeira página, onde havia uma data, 7 de março de 1887, quase 40 anos atrás. Meu nome é Tobias Ferreira, e escrevo isto como confissão e aviso. Que quem encontrar estas palavras saiba. O ouro que aqui jaz está amaldiçoado. Cada moeda foi manchada por sangue inocente, e o peso da culpa é maior do que o peso do metal. Helena continuou lendo. A história se desenrolava em fragmentos, às vezes confusa, às vezes dolorosamente clara. Tobias Ferreira havia sido tesoureiro da vila de Santa Cruz das Águas Mortas em meados de 1880. Homem respeitado, religioso, casado, com 3 filhos. Quando uma epidemia de febre amarela varreu a região, matando dezenas de pessoas, especialmente os pobres que viviam amontoados, sem saneamento, os ricos da vila decidiram agir. Organizaram uma doação. Cada família abastada contribuiu com ouro e prata para construir um hospital, um lugar onde os doentes pudessem ser isolados e tratados, onde médicos pudessem trabalhar com recursos adequados. Tobias foi encarregado de guardar o dinheiro até que a construção começasse. Mas a construção nunca começou. Vi o ouro e pensei em meus filhos, escrevia Tobias. Pensei na fazenda que poderia comprar, na vida que poderiam ter. A tentação não veio de uma só vez. Foi aos poucos, uma moeda aqui e outra ali. Dizia a mim mesmo que era empréstimo, que devolveria quando tivesse condições. Mas sabia, sempre soube que era roubo. As pessoas da vila esperaram. Enviaram cartas, exigiram explicações. Tobias mentiu. Disse que o dinheiro fora roubado. Culpou um funcionário que, por coincidência, havia morrido na própria epidemia e não podia se defender. A vila acreditou. Afinal, Tobias era homem respeitável. Mas os mortos começaram a visitá-lo. Primeiro foi em sonhos, rostos que reconhecia, vizinhos, conhecidos, a criança da padaria que sempre sorria. Todos me olhavam com olhos vazios, boca aberta, como se quisessem falar, mas não pudessem. Depois, comecei a vê-los acordado, no canto do quarto, no reflexo da janela, na água do poço, sempre me observando. Tobias enlouqueceu. Sua esposa o deixou levando os filhos. Ele fugiu para o brejo, o lugar mais distante que conseguiu encontrar, e construiu a cabana. Enterrou o ouro, esperando que, colocando-o debaixo da terra, colocaria também a culpa. Não funcionou. O brejo me aceita porque somos iguais. Escrevia na última entrada, a caligrafia já quase ilegível.
Ambos somos lugares onde coisas morrem e não apodrecem completamente. O ouro ficará aqui. Que quem o encontre saiba, não há redenção no metal, só há peso, peso que puxa para baixo como a lama. A última página tinha apenas uma frase, escrita com letras grandes e trêmulas. Perdoai-me, pois não posso perdoar-me. Helena fechou o caderno, as mãos tremendo. Tobias Ferreira. Ela conhecia esse nome, não pessoalmente, mas de histórias. O homem que havia enlouquecido e desaparecido. Alguns diziam que morrera no brejo, outros que fugira para longe. Ninguém sabia a verdade. Agora ela sabia. Olhou para as moedas na arca brilhando sob a lua. Cada uma representava um morto. Uma criança que não foi tratada, um pai que não teve acesso a remédios, uma mãe que sufocou em suas próprias secreções porque não havia lugar para isolá-la. Helena fechou a arca com força e empurrou-a de volta para o buraco. Cobriu a tampa com lama, alisando tudo até que parecesse solo natural. Depois, ainda tremendo, voltou para a cabana. Jurou a si mesma, nunca mais abriria aquela arca. Nunca mais tocaria aquele ouro, mas o destino, como sempre, é insistente, e a necessidade não respeita juramentos. 2 semanas depois, Ana adoeceu. Começou com um resfriado simples, espirros, nariz escorrendo. Helena não se preocupou muito. Crianças ficavam doentes. Era natural. Fez chá de ervas, manteve a menina aquecida, diminuiu suas tarefas para que pudesse descansar. Mas o resfriado não melhorou, piorou. No 3º dia, Ana começou a tossir, uma tosse seca, rouca, que sacudia seu pequeno corpo. No 4º dia, a febre apareceu. Helena colocou panos úmidos na testa da filha, mas a pele queimava tanto que os panos ficavam quentes em minutos. Mãe, ela está muito quente, disse Pedro, o medo evidente na voz. Eu sei, filho, eu sei. A febre subiu. Ana começou a delirar, chamando por pessoas que não estavam lá, falando com a boneca como se ela respondesse. Helena não dormiu. Ficou acordada vigiando a respiração da filha, aquela respiração rápida e superficial que soava errada, muito errada. O brejo parecia suar junto com a criança. A umidade dentro da cabana ficou opressiva, o ar tão denso que mal se conseguia respirar. Os cogumelos cresceram mais rápido, aparecendo em lugares que Helena tinha certeza de ter limpado. No 6º dia, Ana parou de responder. Seus olhos estavam abertos, mas vidrados, olhando para algo que Helena não conseguia ver. A respiração era um estertor. Helena segurou a filha nos braços, balançando-a, sussurrando promessas que não sabia se poderia cumprir. Você vai ficar bem. Mamãe vai cuidar de você. Você só precisa aguentar um pouquinho mais. Pedro chorava no canto, abraçado nos próprios joelhos. Foi então que Helena tomou a decisão. Sem ajuda, sem dinheiro, sem esperança, mas com uma arca enterrada cheia de moedas. Ela saiu na noite, cavou freneticamente, abriu a arca e pegou 5 moedas. Apenas 5, o suficiente para pagar tratamento, mas não o suficiente para despertar muita curiosidade. Limpou-as na saia, colocou-as num saquinho de pano e voltou para dentro. Pedro, disse, a voz firme apesar do medo, você vai ficar com sua irmã. Não deixe a testa dela secar. Molhe os panos sempre. Eu volto antes do amanhecer. Aonde você vai? Buscar ajuda. A caminhada até a vila levou 2 horas. A estrada era de lama e pedras soltas, iluminada apenas pela lua minguante. Helena caiu 3 vezes, rasgou a barra da saia, machucou os pés descalços. Mas continuou. Santa Cruz das Águas Mortas dormia quando ela chegou. As casas estavam escuras, as ruas desertas. Helena foi direto para a casa do curandeiro. Seu Jacinto, um homem velho que havia aprendido medicina com os indígenas e tratava os pobres por preços baixos. Bateu na porta. Esperou. Bateu novamente, mais forte. A janela se abriu. O rosto enrugado de seu Jacinto apareceu, iluminado por uma vela. Quem é? Seu Jacinto, eu preciso de ajuda. Minha filha está morrendo.
O homem desceu, abriu a porta, olhou Helena de cima a baixo. A roupa enlameada, os pés feridos, o desespero nos olhos. Entre. Helena explicou os sintomas. Seu Jacinto ouviu atentamente, fazendo perguntas, balançando a cabeça. Pode ser coqueluche ou pneumonia. Preciso ver a criança. Ela está no brejo, na cabana velha. O homem fez uma cara. Você está vivendo lá? Não tenho outro lugar. Ele suspirou. Vou preparar remédios, mas não posso ir agora. Tenho outro paciente, uma mulher em trabalho de parto. Só consigo ir ao brejo amanhã à tarde. Ela pode não ter até amanhã à tarde. Então leve os remédios e aplique você mesma. Vou te ensinar. Seu Jacinto preparou uma bolsa com frascos, pós, ervas. Explicou dosagens, horários, sinais de melhora e sinais de piora. Quando terminou, disse: são 3 moedas. Helena tirou o saquinho, pegou 3 moedas e entregou-as. Seu Jacinto pegou-as. Examinou contra a luz da vela. Suas sobrancelhas se ergueram. Essas moedas são antigas. Herança de família. Família rica, aparentemente. Ele olhou para Helena com uma curiosidade nova, quase desconfiada. Posso ir agora? Claro. Mas ele continuou olhando para as moedas enquanto Helena saía. Ana melhorou. Não rapidamente, mas gradualmente. No dia seguinte à aplicação dos remédios, a febre baixou um pouco. No outro, ela conseguiu beber água. No terceiro, abriu os olhos e reconheceu a mãe. Mamãe, estou aqui, meu amor. Estou aqui. Seu Jacinto visitou no 4º dia. Examinou Ana e declarou que ela estava fora de perigo. Foi por pouco, disse. Mais um dia sem tratamento e... Não precisou terminar a frase. Helena agradeceu profusamente. Ofereceu as 2 moedas restantes, mas ele recusou. Já paguei, disse, mas havia algo em seu olhar, algo que Helena não conseguia decifrar. Quando ele partiu, ela deveria ter se sentido aliviada. Ana estava melhorando. Pedro estava bem. Eles tinham conseguido. Mas a preocupação crescia, porque enquanto voltava da casa de seu Jacinto naquela primeira noite, ela havia visto cortinas se mexendo, olhos a observando, e agora, enquanto seu Jacinto partia do brejo, ele virava-se várias vezes, olhando para trás, como se memorizasse o caminho. A notícia se espalhou. A mulher do brejo tinha ouro. Nakajun, capítulo 6. Quando a cobiça bate à porta, eles chegaram 1 semana depois. 2 homens. Helena os viu se aproximando pela manhã. 2 figuras distorcidas pela névoa do brejo, caminhando com a confiança de quem não teme o lugar. Ela reconheceu um deles. Ernesto, um dos capangas da fazenda dos Cardoso. Homem grande, de mãos grossas e olhos pequenos. O outro, ela não conhecia. Magro, alto, com uma cicatriz que ia da orelha até o queixo. Pedro, sussurrou Helena. Leve Ana para dentro. Tranquem a porta. Mãe, agora! O menino obedeceu, pegando a irmã pela mão e correndo para a cabana. Helena os ouviu trancando a porta por dentro. Uma tranca simples de madeira que não aguentaria muito se alguém quisesse forçar. Os homens pararam a alguns metros de distância. Ernesto sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Bom dia, Helena. O que vocês querem? Só conversar. Podemos entrar? Não. O sorriso de Ernesto ficou mais apertado. Ouvi dizer que você tem andado com dinheiro, ouro velho. Onde conseguiu? Não sei do que está falando. Não minta para mim. Seu Jacinto mostrou as moedas. Disse que você pagou com ouro antigo. De onde veio? Helena manteve o rosto impassível. Herança. Herança. Ernesto riu, um som desagradável. Mulher pobre, expulsa, vivendo num brejo, de repente tem herança de ouro. Você acha que somos idiotas? O homem da cicatriz deu um passo à frente. Sua voz era fina, quase sussurrada. Nós podemos ajudar. Seja o que for que você encontrou, você vai precisar de proteção. As pessoas da vila vão querer saber, vão fazer perguntas. Mas se você dividir conosco, podemos garantir que ninguém a incomode. Não encontrei nada e não preciso de proteção. Todo mundo precisa de proteção. A voz de cicatriz ficou mais fria.
especialmente mulheres sozinhas com crianças. Acidentes acontecem. Ernesto parou, avaliando. Ele era muito maior que ela. Poderia facilmente tomar o pau e fazer o que quisesse. Mas algo no olhar de Helena, uma determinação selvagem, quase animal, o fez hesitar. Foi nesse momento que uma terceira voz cortou o ar. A senhora pediu para vocês saírem. Todos se viraram. Um homem caminhava em direção a eles vindo da estrada. Alto, de ombros largos, com uma mochila nas costas e um cajado na mão. Seus cabelos eram grisalhos, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Vestia roupas simples de viajante, mas havia algo em sua postura que comandava respeito. Isso não é da sua conta, velho, disse Ernesto. Sou viajante, busco abrigo da chuva que vem. O homem apontou para o céu, onde nuvens escuras se acumulavam. Ouvi a conversa. Não me pareceu amigável. Estamos resolvendo assuntos particulares. Assuntos particulares não incluem ameaças a mulheres e crianças. O viajante se posicionou ao lado de Helena, seu cajado firme no chão. Se querem ficar, fiquem. Mas eu também fico, e sou testemunha de tudo que acontecer. Cicatriz cuspiu no chão. Você não sabe com quem está se metendo. E vocês não sabem com quem estão se metendo. O viajante sorriu, mas não era um sorriso gentil. Já vi homens como vocês antes, covardes que só são bravos quando a vítima está sozinha. Querem mesmo testar se sou só um velho? Houve um momento de tensão. Ernesto e Cicatriz se entreolharam. Então, sem mais palavras, viraram-se e começaram a se afastar. Mas Ernesto gritou por cima do ombro. Isso não acabou, Helena. Voltaremos. E da próxima vez não haverá velho para te salvar. O viajante esperou até que desaparecessem na névoa antes de baixar o cajado. Então, olhou para Helena. Eles vão voltar. E da próxima vez trarão mais homens. Eu sei. Helena largou o pau, as mãos tremendo agora que a adrenalina passava. Obrigada. Não sei o que teria acontecido se... Não precisa agradecer. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Dozile olhou para o céu. A chuva vem mesmo. Posso me abrigar aqui? Prometo partir ao amanhecer. Helena hesitou apenas um momento. O homem acabara de salvá-la. Recusar seria não apenas ingratidão, mas tolice. Entre. O nome do viajante era Martim. Ele não ofereceu sobrenome e Helena não perguntou. Havia um acordo tácito entre pessoas que viviam à margem. Nomes completos eram para quem tinha lugar no mundo. Martim era vendedor ambulante, ou assim dizia. Viajava de vila em vila vendendo remédios, ferramentas, tecidos, o que as pessoas precisassem e ele conseguisse carregar. Já percorria aquelas estradas há 20 anos, desde que a esposa morrera e os filhos seguiram suas próprias vidas. Estrada é boa, professora, disse ele, sentado à mesa consertada de Helena, comendo a sopa rala de peixe que ela oferecera. Ensina sobre pessoas. Ensina que o mundo tem mais tipos de pessoa do que imaginamos quando jovens. Bons e ruins, mas a maioria é só gente tentando sobreviver. Pedro observava o estranho com curiosidade. Ana, ainda fraca da doença, dormia no canto. Você conhece aqueles homens? Perguntou Helena. Não pessoalmente, mas conheço o tipo. São corvos. Aparecem quando sentem cheiro de carniça, de fraqueza, de oportunidade. Martim tomou um gole de água. Eles acham que você tem algo de valor. Não tenho nada. Martim a olhou longamente. Posso ser velho, mas não sou tolo. Vi como você segurou aquele pau. Não era medo de perder a vida, era medo de perder algo específico. Seja o que for, você precisa decidir. Vale a pena morrer por isso? Vale a pena seus filhos morrerem? Helena não respondeu, mas suas mãos apertaram a borda da mesa. Escuta meu conselho, continuou Martim, a voz mais suave. Não esconda o que é verdade. Segredos são como lama. Quanto mais você tenta segurar, mais escorrega entre os dedos e, no fim, te puxa para baixo junto. O que você quer dizer?
Se você tem algo que outros querem, há 3 caminhos: esconder tão bem que nunca encontrem, defender até a morte ou revelar de forma que perca o valor para ladrões. Martim terminou a sopa. O primeiro é quase impossível. O segundo é suicídio quando você está sozinha. Resta o terceiro. Revelar? Às vezes, a verdade é a melhor proteção. Ladrões só roubam o que podem vender ou guardar. Se algo é público, conhecido, vigiado por muitos olhos, perde o interesse. Helena pensou naquelas palavras a noite toda. Martim dormiu perto da porta, o cajado ao lado, roncando suavemente. Mas ela ficou acordada, olhando para o teto, ponderando. Quando o amanhecer chegou, Martim preparou-se para partir. Na porta, virou-se uma última vez. A lama engole segredos, disse, mas a verdade flutua. Lembre-se disso. E então se foi, caminhando pela névoa matinal, como um fantasma que retorna ao lugar de onde veio. Nos dias seguintes, Helena não conseguiu parar de pensar nas palavras de Martim. O ouro continuava enterrado, mas era como se ela pudesse senti-lo através da terra. Um peso constante, uma presença que pulsava. Ela tentou voltar à rotina, cuidar das crianças, consertar a cabana, pescar, plantar, mas cada barulho a fazia pular. Cada sombra na névoa parecia ser Ernesto e cicatriz voltando. À noite, os sonhos vinham. Não era o choro do bebê, era algo pior. Ela via rostos na água parada do brejo. Rostos de crianças, de velhos, de mulheres jovens, todos olhando para ela com olhos acusadores. Todos perguntando silenciosamente: por que você merece viver quando nós morremos? Acordava encharcada de suor, o coração disparado. Ana melhorava a cada dia, mas Pedro começou a fazer perguntas. Mãe, aqueles homens vão voltar? Não sei, filho. Por que eles acham que temos ouro? Porque as pessoas inventam histórias. Mas inventam? Você não pagou o remédio da Ana? O menino era esperto demais para sua idade. Helena não respondeu. Foi então que tomou uma decisão. Precisava saber mais. O caderno de Tobias contava parte da história, mas havia perguntas sem resposta. Onde exatamente o ouro deveria ter ido? Quem eram as pessoas que haviam doado? Havia algum registro? Assombrada pela culpa, ela decidiu buscar orientação, mas não em pessoas, em documentos. Se havia registros do que acontecera 40 anos antes, estariam em um único lugar, a velha capela. A capela de Santa Cruz das Águas Mortas já fora o coração da vila. Construída pelos primeiros colonizadores, era onde nascimentos eram registrados, casamentos celebrados, mortes documentadas. Mas com o tempo, a vila crescera e construíra uma igreja nova, maior, mais próxima do centro. A velha capela fora abandonada, deixada para apodrecer na beira do caminho. Helena chegou lá numa tarde cinzenta. A estrutura estava em ruínas. O teto havia desabado em várias partes, as paredes cobertas de trepadeiras, as janelas quebradas. Mas a porta ainda abria, rangendo nos gonzos enferrujados. Dentro, o cheiro de mofo era avassalador. Bancos apodrecidos jaziam tombados, o altar estava coberto de excrementos de pássaros e havia ninhos nos cantos. Mas ao fundo, atrás do altar, havia uma porta pequena que levava à sacristia. Helena forçou-a. A madeira cedeu com um estalo, revelando um cômodo minúsculo, e ali, milagrosamente preservadas em caixas de metal, estavam as coisas que procurava. Livros de registro. Ela os abriu com cuidado. As páginas estavam amareladas, algumas coladas umas às outras pela umidade, mas eram legíveis. Começou a procurar pelo ano 1887. Levou tempo. Os registros eram desorganizados, alguns escritos em latim, outros em português antigo. Mas finalmente encontrou uma lista de doações para a construção do Hospital de Santa Cruz. Os nomes a surpreenderam. Não eram apenas os ricos da vila, eram todos. Fazendeiros haviam doado parte da colheita, comerciantes, parte dos lucros. Até os pobres haviam contribuído com o pouco que tinham, algumas moedas de cobre, panos, trabalho prometido. Era mais do que um projeto, era esperança coletiva.
E ao final da lista, a assinatura do tesoureiro, Tobias Ferreira. Mas havia mais. Ela continuou folheando e encontrou algo que o diário de Tobias não mencionava. Uma carta, escrita pelo padre da época, endereçada ao bispo, nunca enviada. A carta descrevia a situação. O dinheiro havia desaparecido. Tobias culpava um funcionário morto. Mas o padre tinha dúvidas. Descrevia como Tobias mudara após o desaparecimento. Ficara recluso, nervoso, paranoico. O padre suspeitava, mas não tinha provas. E então, no final da carta, uma frase que fez Helena parar de respirar. Temo que o peso desta culpa o destrua. Já o vi conversando sozinho, olhando para as próprias mãos como se estivessem manchadas de sangue. Se ele é culpado, que Deus tenha misericórdia de sua alma. Se é inocente, que a verdade o liberte. Helena fechou a carta, as mãos tremendo. Tobias não era apenas um ladrão. Era um homem destruído pelo que fizera. E o ouro no brejo não era apenas riqueza escondida, era dívida não paga. Era sangue na terra. Ela pegou o livro de registro e a carta. Não era roubo, eram evidências. Eram a verdade que Martim dissera que deveria flutuar. Saiu da capela com o sol já baixo, sabendo o que precisava fazer, mas sabendo também que seria a coisa mais difícil que já fizera na vida. Helena esperou até o domingo. Era o dia em que a vila inteira se reunia para a missa, o único momento em que poderia falar com todos de uma vez. Vestiu sua melhor roupa, que não era muito melhor que a pior. Penteou os cabelos e levou Pedro e Ana consigo. Deixou o livro de registros e a carta enrolados num pano, escondidos sob o xale. A caminhada até a vila foi longa. As crianças reclamaram do cansaço, mas Helena as incentivou. Só um pouco mais, vocês conseguem. Chegaram quando a missa estava terminando. As pessoas saíam da igreja nova, conversando, rindo, fazendo planos para o resto do dia. Quando viram Helena, muitas conversas pararam. Olhares curiosos, alguns hostis, outros apenas indiferentes. Helena caminhou até o centro da praça. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos, mas não podia voltar atrás agora. Posso falar com vocês? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Ninguém respondeu. Por favor, é importante. Volta pro teu brejo, mulher, gritou alguém. Veio mostrar teu ouro roubado, gritou outro rindo. Helena respirou fundo. Eu não roubei ouro, eu encontrei. Isso causou um murmúrio. Pessoas se aproximaram, curiosidade vencendo a hostilidade. Encontrou onde? A voz era de seu Jacinto, o curandeiro. No brejo, enterrado, junto com isto. Ela desembrulhou o livro de registros e a carta, erguendo-os para que todos vissem. É a verdade sobre o que aconteceu 40 anos atrás, sobre o hospital que nunca foi construído. O padre atual, um homem jovem que não estava na vila no tempo de Tobias, se aproximou. Pegou os documentos, examinou-os e sua expressão mudou. Onde você encontrou isso? Na capela velha. Mas o ouro estava no brejo, numa arca enterrada, junto com um diário. Helena tirou o caderno de Tobias do xale. Ele confessou tudo. Tobias Ferreira roubou o dinheiro da doação, fugiu para o brejo, morreu lá com a culpa. O silêncio foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Então começaram as perguntas, todos ao mesmo tempo. Quanto ouro? Onde está? Você ficou com ele? Quantas moedas eram? Helena ergueu as mãos. Eu usei 3 moedas para salvar minha filha. Ela estava morrendo. Eu não tinha escolha. Ela olhou para Ana, que se agarrava à sua saia. O resto está ainda enterrado. Eu não toquei. Por que devemos acreditar em você? A voz era de Ernesto, que observava de longe com cicatriz ao lado. Porque eu estou aqui. Se quisesse roubar, teria ficado quieta. Teria pego o ouro e ido embora. Mas estou aqui, contando a verdade. Helena olhou ao redor, encontrando os olhos de cada pessoa. O ouro não é meu. Nunca foi. É de vocês. É a dívida que esta vila tem consigo mesma. Um homem velho se aproximou. Tão velho que andava curvado, apoiado numa bengala. Eu me lembro, disse, a voz trêmula.
Me lembro das doações. Meu pai doou 3 sacas de milho. Morreu na epidemia, esperando o hospital que nunca veio. Uma mulher começou a chorar. Minha avó morreu também. Tinha só 30 anos. Outros se juntaram, compartilhando memórias, perdas, mágoas antigas que nunca haviam sido curadas, porque nunca haviam sido reconhecidas. O padre ergueu a mão, pedindo silêncio. Se o que esta mulher diz é verdade, e os documentos parecem confirmar, então temos uma responsabilidade moral. Este ouro não pertence a ninguém individualmente. Pertence à comunidade. Deve ser usado como foi originalmente pretendido. Para construir um hospital, alguém perguntou, ou algo que sirva ao bem comum, uma escola, um posto de saúde, algo que honre aqueles que morreram esperando ajuda que nunca veio. Houve murmúrios de concordância, mas Ernesto deu um passo à frente. Bonitas palavras. Mas como sabemos que ela está dizendo a verdade? Como sabemos que mostrou tudo o que encontrou? Mulher sozinha, desesperada, quem garante que não escondeu metade para si? Eu garanto. A voz veio de trás da multidão. As pessoas se afastaram, revelando Martim, o viajante. Ele caminhava em direção ao centro da praça, seu cajado batendo no chão de pedra. Eu estava lá quando aqueles 2, apontou para Ernesto e Cicatriz, ameaçaram esta mulher e suas crianças. Eu os vi exigir o ouro. Ela recusou. Se quisesse riqueza, teria negociado com eles. Quem é você? Exigiu Ernesto. Alguém que passa por aqui, alguém que vê, e alguém que não tolera covardes. Martim se posicionou ao lado de Helena novamente. Esta mulher tem mais coragem e honra do que a maioria aqui. Vejam, ela poderia ter ficado quieta, mas escolheu a verdade. Quantos de vocês fariam o mesmo? O silêncio voltou. Pesado, constrangedor. Finalmente o padre falou. Vamos ao brejo, juntos. Vamos recuperar o ouro e decidir como comunidade o que fazer com ele. Mas olhou firmemente para Ernesto e Cicatriz. Não haverá violência, não haverá roubo. Isto será feito da maneira correta ou não será feito. A multidão concordou. E assim, numa procissão estranha, metade da vila caminhou em direção ao brejo. Eles chegaram ao brejo ao meio da tarde. A multidão hesitou na beira. A maioria nunca havia se aventurado tão fundo. O lugar era tão sombrio, tão pesado, que até os mais corajosos sentiam um aperto no peito. Helena guiou-os até o local onde a arca estava enterrada. Com várias pessoas ajudando, a escavação foi rápida. Quando a arca foi retirada e aberta, houve um suspiro coletivo. O ouro brilhava sob a luz filtrada. Dezenas de moedas antigas, o medalhão, tudo ali. O padre começou a contar. 37 moedas restantes, anunciou. Mais o medalhão. Isso não é suficiente para um hospital, disse alguém. Não, mas é um começo. É reconhecimento, é justiça atrasada. Foi quando Ernesto e Cicatriz agiram. Eles avançaram rapidamente. Ernesto empurrando o padre e pegando a arca. Cicatriz sacou uma faca, ameaçando quem tentasse se aproximar. Afastem-se, isso é nosso. São loucos, gritou alguém. Há testemunhas demais. E o que vão fazer? Contar para quem? Ernesto riu, já recuando em direção à cabana de Helena. Somos rápidos. Quando conseguirem organizar algo, já estaremos longe. Mas Cicatriz, nervoso, esbarrou num lampião de querosene que Helena usava dentro da cabana. O vidro quebrou, o óleo se espalhou, e em segundos, ninguém soube dizer exatamente como, o fogo começou. As chamas subiram rápido pela madeira seca e fungos. A cabana inteira se transformou numa tocha em minutos. Ernesto, ainda segurando a arca, tentou sair, mas uma viga desabou, bloqueando a porta. Ele largou a arca e pulou por uma janela, rolando na lama, as roupas fumegando. Cicatriz escapou pelo outro lado, abandonando a faca na pressa. A arca ficou dentro da cabana em chamas. As pessoas tentaram entrar para salvá-la, mas o calor era intenso demais. Helena apenas observava, uma estranha calma tomando conta dela. Era como se o brejo finalmente estivesse reclamando o que era seu. A cabana desabou com um rugido. Faíscas subiram para o céu cinzento.
E quando as chamas finalmente se apagaram, horas depois, não havia nada além de cinzas e madeira carbonizada. A arca havia sumido, consumida pelo fogo. O ouro, algumas moedas foram encontradas depois, derretidas e deformadas, mas a maioria havia desaparecido, incorporada às cinzas, à lama, ao próprio brejo. O padre fez o sinal da cruz. Talvez seja assim que deveria ser. Talvez o ouro nunca devesse ter sido usado. Talvez sua única função era trazer a verdade à luz. Mas a história não terminou ali. 2 dias depois, Martim retornou. Desta vez, trazia consigo uma pequena mala de couro. Encontrou Helena e as crianças abrigados na casa de seu Jacinto, que os acolhera temporariamente. "Tenho algo para você", disse Martim. Abriu a mala. Dentro havia documentos, papéis antigos, cartas, registros oficiais. "Sou mais do que vendedor ambulante", confessou. Ou era. "Fui escrivão do bispo por 20 anos. Quando ouvi as histórias sobre o brejo, sobre Tobias Ferreira, vim investigar. Estes documentos provam tudo o que você disse. Há até correspondências do bispo da época autorizando uma investigação que nunca foi concluída." Helena olhou os papéis, confusa. "Por que você tem isso?" "Porque verdades inconvenientes costumam ser arquivadas e esquecidas, mas não destruídas. Alguém precisa lembrar." Martim sorriu. "Você fez a coisa certa. E agora, com estes documentos, a vila não tem escolha senão reconhecer oficialmente o que aconteceu." E assim foi. O padre, com os documentos de Martim e o testemunho de Helena, escreveu ao bispo. A igreja reconheceu o crime de Tobias Ferreira e, em um gesto sem precedentes, doou fundos para compensar a injustiça histórica. Não foi muito, não o suficiente para um hospital, mas foi suficiente para construir um posto de saúde. Pequeno, simples, mas funcional. E foi construído onde? No terreno da velha capela, que foi reformada e transformada em centro comunitário. Helena, agora respeitada pela vila, recebeu uma oferta de emprego, cuidar do posto de saúde, manter o lugar limpo, ajudar o médico que viria uma vez por semana. Não era muito, mas era digno, era reconhecimento. Ela aceitou sob uma condição, que uma placa fosse colocada na entrada, listando os nomes daqueles que haviam morrido esperando o hospital que nunca veio. "Para que ninguém esqueça", disse, "para que o sacrifício deles signifique algo." A vila concordou. Em um gesto inesperado, Helena pegou as 3 moedas derretidas que haviam sido recuperadas das cinzas e doou-as para serem transformadas em um sino para a capela reformada. O sino foi fundido com o ouro impuro, misturado com outros metais, e quando foi pendurado e tocado pela primeira vez, seu som ecoou por toda a vila. Era um som limpo, puro, redimido. O brejo, antes amaldiçoado, tornou-se algo diferente. Não exatamente um ponto de peregrinação, mas um lembrete. As pessoas começaram a cuidar da área, drenaram parte da água parada, plantaram flores nas bordas. Não para apagar o que havia acontecido, mas para transformá-lo. Onde havia apenas morte e podridão, começou a aparecer vida. Flores silvestres brotaram. Pássaros voltaram a cantar. O ar, antes pesado e sufocante, ficou mais leve. Helena nunca voltou a morar no brejo, mas visitava ocasionalmente, levando Pedro e Ana. Eles se sentavam na beira, onde a cabana havia ficado, e ela contava histórias. Não sobre o ouro, mas sobre coragem, sobre verdade, sobre como às vezes perdemos tudo para encontrar o que realmente importa. Anos depois, quando a vila prosperou, não por causa do ouro, que era pouco, mas por causa da mudança que a verdade trouxera. O som do choro ainda era ouvido nas noites de névoa. Mas agora, quem o escutava dizia que não soava mais como lamento, soava como um cântico. Um cântico de almas finalmente libertadas, de dívidas finalmente pagas, de um brejo que respirava não mais com o suspiro pesado da culpa, mas com o alívio suave do perdão. Na epílogo, a mulher do brejo,
20 anos se passaram. Helena era agora uma mulher de cabelos grisalhos, respeitada por todos. Pedro tornara-se professor na escola que a vila construíra com fundos que começaram com aquela pequena doação da igreja. Ana, curada não apenas da febre, mas do trauma, trabalhava como enfermeira no posto de saúde, cuidando dos doentes com uma gentileza que fazia os pacientes chorarem. O brejo ainda estava lá, é claro. Brejos não desaparecem. Mas era diferente. Crianças brincavam nas bordas, sem medo. Casais jovens caminhavam pelos caminhos que agora eram mantidos, seguros. Havia até uma pequena ponte de madeira sobre a parte mais funda, construída pela comunidade. Na beira dessa ponte, alguém havia esculpido palavras na madeira. Helena parou para lê-las toda vez que passava. O verdadeiro milagre nasce quando a coragem vence o medo. E abaixo, nenhum ouro vale mais que a paz de uma consciência redimida. Ela nunca soube quem havia esculpido aquelas palavras. Suspeitava que fosse Martim, que visitava ocasionalmente antes de finalmente parar de aparecer. Velho demais, disseram, para continuar viajando. Mas as palavras permaneciam. E a história permanecia. Contavam-na para as crianças como lenda, mas também como verdade. A história da mulher que poderia ter ficado rica, mas escolheu ser justa. A história do brejo que engoliu o ouro, mas devolveu algo muito mais valioso: redenção. E nas noites de névoa espessa, quando o sino da capela reformada tocava, chamando para a missa da manhã, ou anunciando um casamento, ou marcando um funeral, seu som ecoava pelo brejo. Era um som feito de ouro amaldiçoado, transformado em algo sagrado. Era o som da dor convertida em esperança. Era, pensava Helena sempre que o ouvia, o som de Tobias Ferreira finalmente encontrando paz. Ela nunca mais ouviu o choro do bebê. Mas às vezes, quando estava sozinha na beira do brejo, sentia uma presença, não ameaçadora, mas reconfortante, como se almas antigas estivessem ali, observando, agradecendo silenciosamente. O brejo que ninguém queria tornou-se símbolo de renascimento. O lugar onde a pobreza e o medo se encontraram passou a representar fé, justiça e reparação. E a mulher, antes sem nome, tornou-se memória viva da vila. Lembrança de que até o pântano mais escuro pode refletir a luz, se alguém tiver coragem de enfrentá-lo. Helena tinha 80 anos quando morreu, tranquilamente, dormindo em sua pequena casa, ao lado do posto de saúde. Seus filhos e netos estavam ao redor. Não havia dor, apenas cansaço suave de uma vida bem vivida. Enterraram-na no cemitério da vila, sob uma árvore. A lápide era simples, mas dizia o suficiente: Helena, a mulher do brejo, que escolheu a verdade. E na noite do funeral, contam que o brejo inteiro brilhou, não com fogo fátuo ou luz de decomposição, mas com algo diferente. Vagalumes, milhares deles, cobrindo cada junco, cada árvore, cada centímetro de água parada. Por uma noite, o brejo não era lugar de morte, era lugar de luz. E o sino tocou, sozinho, sem que ninguém puxasse a corda. Um toque, 2, 3, como se estivesse dizendo: bem-vindo ao lar. Finalmente, bem-vindo ao lar. Helena poderia ter escolhido o caminho fácil: guardar o ouro, usar um pouco de cada vez, esconder a verdade. Mas a coragem não está em vencer o inimigo externo. Está em vencer o medo interno, o medo da pobreza, do julgamento, da rejeição. Tobias Ferreira morreu rico em moedas, mas pobre em paz. Helena viveu pobre em posses, mas rica em dignidade. A verdadeira riqueza não está no que guardamos, mas no que conseguimos olhar no espelho sem vergonha. Podemos enterrar nossas culpas, nossos erros, nossas vergonhas, mas elas têm peso, e peso afunda. A verdade, por mais dolorosa que seja, é a única coisa leve o suficiente para nos manter à superfície. Todos temos nossos brejos, lugares escuros dentro de nós, lugares que assustam, que afastam os outros, lugares onde enterramos o que não queremos enfrentar.
Mas é exatamente ali, no mais escuro, no mais assustador, que podemos encontrar redenção, se tivermos coragem de olhar.